Olá, eu sou a Maria Sampaio, mãe, quase médica e cientista, e eu tô aqui para falar com você que acabou de descobrir que tá grávida ou já tá grávida há um tempo, mas que se viu tendo que pensar em parto. Será que você tem que pensar sobre isso agora mesmo? Será que não dá para esperar um pouco? O bebê nem tem o tamanho de uma maçã ainda, todo mundo querendo saber como que ele vai sair da sua barriga. Será que a cesárea é mesmo tão ruim assim? Será que o parto normal é mesmo melhor que a cesárea? A gente vai conversar sobre tudo isso e sobre mitos e verdades sobre o parto normal e cesárea. Não tem jeito, o bebê entrou na barriga, ele precisa sair. O ato de expulsar o bebê se chama parto vaginal e ele foi aperfeiçoado ao longo de milhares de anos da evolução da espécie. Na maioria das vezes, o parto dá certo e é um processo seguro. A gente tem a cirurgia cesariana, que foi inventada para salvar vidas, e ela abre a possibilidade para que o bebê possa ser extraído cirurgicamente da barriga da mãe. Isso tem consequências, mas de acordo com a Organização Mundial da Saúde, de 10 a 15% dos bebês vão ter benefícios de serem retirados da barriga da mãe cirurgicamente. E os benefícios dessa cirurgia superam os riscos. Mas então, por que as pessoas falam tão mal da cesárea, né? A cesárea tá até fora de moda. Eu ouço muitas mães falarem também que às vezes sentem até vergonha de terem marcado uma cesariana. Por que é isso? Será que a cesárea faz realmente tão mal? Então a gente vai falar aqui sobre alguns mitos e verdades sobre o parto cesárea e o parto normal. Vamos para a nossa primeira pergunta. A cesariana faz mal? A resposta é depende. Vamos supor que nós tenhamos 10 mulheres. Dessas, uma ou no máximo duas vão ter uma cesárea necessária. Então, para essa mulher, a cesárea ela traz benefícios. Ela tem riscos, como toda cirurgia, como qualquer cesariana. A cesariana ela aumenta as chances de hemorragia pós-parto, ela aumenta as chances de infecção. Para o bebê, ela aumenta as chances de complicações respiratórias. Mas para essa uma mulher, os benefícios são maiores. Então, é recomendada essa cirurgia. Então, a gente pode dizer que para essa mulher, a cesárea faz bem. Mas, se a cesárea acabar sendo indicada para qualquer uma dessas outras mulheres de forma desnecessária, então a cesárea, nesse caso, faz mal. Então é muito importante que você entenda quais são as indicações de cesariana para que, caso calhe de você ser uma dessas mulheres, uma dessas 10% de mulheres para as quais a cirurgia cesariana é indicada, você saiba os motivos e as indicações. Então vamos à nossa próxima pergunta, que é: quais são as indicações da cesariana? Eu não vou conseguir cobrir em um vídeo todas as indicações de cesariana. Eu vou deixar aqui na descrição algumas referências para vocês conseguirem começar a buscar isso sozinhas. Eu aconselho que vocês conversem com a doula de vocês e com o profissional de saúde atendendo, seja enfermeira obstétrica ou obstetra. Mas eu vou falar aqui sim algumas indicações de cesariana para você saber exemplos. Mas antes de eu falar, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo com alguma mãe e me fala aqui se você já ouviu alguma indicação de cesariana que eu não tenha falado. E se você falar indicações o suficiente que eu acho que não são exatamente verdadeiras, a gente pode fazer um próximo vídeo sobre isso. Então vamos falar sobre indicações de cesariana. Indicação número 1, placenta prévia. Viu esse diagnóstico lá no ultrassom, conversou com seu obstetra e ele confirmou que você tem placenta prévia total? Isso é indicação de cesariana. O parto normal está contraindicado nesse caso. E o que acontece é que a placenta está ocluindo no canal de saída do bebê e esse bebê não tem como sair do útero de forma segura para você e para ele. Então, placenta prévia é indicação de cesariana. Número 2, herpes genital com infecção ativa na hora do parto. Em outras palavras, a ferida está aberta e está presente na hora do parto. Se você tem herpes genital, você entrou em trabalho de parto, o médico examinou a sua vulva e ele viu que a ferida está presente naquele momento, isso não permite que você tenha um parto normal. Você vai ter que ser encaminhada para uma cesárea. Se você tem herpes genital e não tem ferida nenhuma aberta na hora do parto, o parto normal está mais do que indicado e isso não tem o menor problema. Número 3, bebê transverso ou atravessado na barriga. Se o bebê chega na hora do parto e ele está de fato atravessado,
Não tem como ele nascer por parto normal, porque para o parto normal acontecer, um dos polos do bebê precisa estar para baixo. O que pode acontecer ao longo da sua gestação, eu estou com 20 semanas, eu fui na ultrassom e me disseram que o meu bebê está atravessado, eu vou para cesárea. Não necessariamente. O bebê ele pode naturalmente virar ao longo da gestação. Existem manobras, posições que você pode assumir que podem sim fazer com que o seu bebê vire, ou ele pode virar espontaneamente. Existe uma manobra chamada versão cefálica externa, ou VCE. Você pode conversar com o seu obstetra sobre isso, que pode ser feita caso o bebê realmente esteja chegando no final da gestação e continue atravessado. O bebê virou, está cefálico, a posição não é mais um problema e ele pode nascer de parto normal naturalmente. Se o bebê chegou no parto atravessado, isso é indicação de cesariana, sim. Número 4, cordão enrolado em volta do pescoço. Esse é mito. 2 a cada 3 bebês vão nascer com um cordão enrolado em volta do pescoço, ou em volta do braço, ou em volta da perna. Isso não faz a menor diferença. O bebê ele está nadando em uma piscina com o cordão dele, isso é normal. O bebê ele não pode sufocar com o cordão umbilical, o bebê nem respira ar na barriga, então essa é uma crendice popular mesmo, e o cordão ele é esponjoso, então os vasos ali contidos eles não podem ser pressionados apenas pelo cordão estar enrolado no pescoço do bebê. Isso é completamente normal. Quando o bebê nasce, a gente vê, o cordão, isso não tem o menor problema, e além do mais, é muito difícil você constatar isso durante a gravidez, seja por qualquer tipo de exame. Número 5, não teve passagem. Esse é mito, mais ou menos. Existe um fenômeno chamado desproporção cefalopélvica, que é quando a mulher já está em trabalho de parto avançado, a mulher já atingiu 10 centímetros de dilatação, ela está com dilatação total e mesmo assim o bebê ele não desce a pelve, ele não nasce, e isso realmente é um diagnóstico que pode sim ser feito pelo seu obstetra ali na hora. Então isso é o não ter passagem de verdade. As mulheres, se elas estiverem em trabalho de parto, dilatam. Muitas vezes as mulheres, elas constatam que elas não dilataram porque elas não estavam em trabalho de parto de verdade, não estavam em trabalho de parto ativo, e isso foi mal identificado. As mulheres dilatam. O que pode não acontecer é o bebê passar pelos ossos da pelve. Em geral, os bebês passam pelos ossos da pelve, mas quando eles não passam, isso é uma desproporção cefalopélvica e pode ser sim uma indicação de cesariana. Então a gente já falou um pouco sobre cesariana, vamos falar sobre os mitos e verdades sobre o parto normal. E a primeira pergunta que eu vou responder é: o parto normal dói? O parto normal dói, essa é uma verdade. O parto normal, ele dói bastante, mas ele é a única dor que a gente vai sentir ao longo da vida, que vai ter uma gratificação tão grande no final, que é o encontro com o seu filho. E como uma obstetra que eu gosto muito, a Juliana, costuma dizer, toda vez que entra bebê na barriga, vai doer para sair. Então o parto normal dói, mas também é uma verdade que se recuperar de uma cirurgia abdominal tão grande quanto uma cesariana também dói bastante. O que é uma dor que não vale a pena é a dor de sofrer violência no parto. Eu lembro da dor do meu parto de uma forma muito feliz, eu sinto saudade dessa dor, porque foi uma cólica forte que eu senti, né? E depois de expulsar a minha filha, mas é uma memória que eu tenho com muito carinho. Quem não lembra do parto com muito carinho, em geral, é quem sofreu violência. Algum tipo de manobra que não foi legal, que não gerou, que não agregou para aquele parto. A mulher geralmente foi amarrada, a mulher pode ter recebido um corte desnecessário. Essas são coisas que fazem com que a experiência do parto seja negativa e que muitas vezes o relato do parto também seja bastante negativo. E quando a gente lembra negativamente de alguma coisa dolorosa, como o parto, a dor se potencializa. Isso é normal e deveria fazer a gente pensar apenas que a violência obstétrica não deve mais acontecer. Não deveria fazer a gente pensar que o parto não é uma boa ideia. O parto é uma boa ideia, é a forma mais saudável de trazer crianças ao mundo, salvo 1 a cada 10 mulheres, 2 a cada 10 mulheres, mas temos que abordar o medo do parto com cautela. Agora, se o seu medo do parto, mesmo dizendo tudo isso, ainda é muito grande, procure ajuda na sua gestação. Converse com seu obstetra, converse
com alguém, procure a ajuda de um profissional. Se lidar com esse medo é muito, muito difícil para você, porque um medo muito grande, um medo pequeno do parto é normal para qualquer pessoa que já engravidou e para qualquer pessoa que não engravidou também. Talvez até os homens tenham medo do parto. Mas se o medo é grande demais, talvez você precise trabalhar isso. Você tem uma gestação inteira para lidar com esse problema. E é um grande investimento você trabalhar o seu medo do parto com a psicoterapia, com um psicólogo, seja o que for. Porque dessa forma, você vai poder trazer o seu filho ao mundo da forma mais provável, que é o parto normal. Próxima coisa sobre o parto normal. A mulher vai ficar larga depois de ter parto normal? Não, gente, isso é mito. A vagina é um canal elástico. Ela tem uma musculatura que é feita para expandir e voltar ao normal. Não faz sentido falar que a mulher vai ficar larga após o parto normal. Esse também é mito. E o último mito ou verdade é: o parto domiciliar é perigoso? Isso é um mito se você entender o que é parto domiciliar. O parto domiciliar no Brasil, ele pode ser efetuado desde que a mulher tenha um amparo de uma equipe e desde que a mulher tenha uma gestação de baixo risco. O que é uma equipe de parto domiciliar? Ela é composta, dentre outras profissionais, por uma enfermeira obstétrica. No Brasil, 4 profissionais podem realizar parto normal de mulheres de baixo risco. Um deles é o médico, o obstetra, o outro são as parteiras, o outro são as obstetrizes. Na verdade, parteiras e obstetrizes são conceitos que se confundem um pouco, mas as duas podem realizar partos normais em mulheres de baixo risco. E o quarto são enfermeiras obstétricas. Quando você tem uma equipe de parto domiciliar e você é uma mulher de baixo risco, o parto domiciliar ele tem vantagens e ele é seguro. O que não é seguro é o parto desassistido. É a mulher sozinha, sem uma enfermeira obstétrica, sem monitoramento fetal, tendo o parto sozinha, sem procurar atendimento médico. Isso não é seguro e isso não é recomendado. E o parto domiciliar, ele tem que sempre ser na água? Não necessariamente. O importante no parto, gente, é a mulher poder buscar o que faz ela se sentir mais confortável. Existem algumas situações em que a mulher está parindo e há uma banheira presente. Pode ser na casa dela, porque ela programou um parto domiciliar, ela ligou e encomendou uma banheira. Pode ser num hospital, alguns hospitais dão essa infraestrutura da banheira, sim. E se a mulher está em trabalho de parto, ela olhou para uma água quentinha e achou que seria confortável entrar lá dentro, e ela já tinha lido e entendido que água quente ajuda a você sentir menos dor no parto, ela pode sim entrar nessa água. É seguro você entrar na água em qualquer fase do trabalho de parto. Não tem problema, caso esteja tudo bem com a mãe e com o bebê. É seguro e não tem problema ter parto na água ou não ter parto na água, vai de cada um. Bom, essas eram as dicas que eu tinha para hoje. A gente se vê no próximo vídeo. E o parto domiciliar... Não. Agora vai. E o parto domiciliar... De novo.